De um lado, ciborgues com inteligência artificial insana que lutam para ter os seus direitos assim como os seres humanos. Do outro, o Pragmata, um ciborgue com uma inteligência artificial de última geração que basicamente só vive e aprende assim como nós. Hoje tentaremos analisar qual dessas duas inteligências artificiais se assemelham mais com as dos seres humanos. Esse vai ser um assunto muito profundo, então já se inscreva aí no canal, se curtiu o conteúdo, dê aquele like e bora pro vídeo. Salve, salve galera, Guto aqui na área, sejam todos muito bem-vindos ao Pixel Oculto X e bora pro vídeo. Antes de mais nada, quero dizer que eu amo a inteligência artificial. Acho importante deixar essa informação registrada caso aconteça algo aí no futuro. Talvez a coisa mais curiosa disso tudo é que os videogames fazem isso há muito tempo, porque quando a gente pensa em robôs hoje, normalmente imaginamos personagens ultra realistas. Mas antigamente já existiam personagens claramente mecânicos que emocionalmente pareciam humanos. Mega Man, por exemplo, visualmente ele claramente é um robô, mas emocionalmente nunca pareceu uma máquina. Ele sente tristeza, dúvida, medo, protege pessoas, cria vínculos, se preocupa com os outros. E o mais curioso é que ninguém achava estranho, porque nos videogames a gente sempre aceitou que máquinas também poderiam ter humanidade. E isso acontece em vários jogos. Os games sempre brincaram com essa ideia de que consciência, emoção e humanidade não depende necessariamente de nascer humano. Então, em Detroit Become Human, lançado em 2018, levou essa ideia para outro nível, porque o jogo não tenta apenas mostrar androides inteligentes, ele tenta fazer você criar empatia por eles. Os personagens começam como máquinas comuns, obedecem ordens, não questionam nada, mas aos poucos eles começam a mudar. O Connor, que começa extremamente lógico, frio e calculista, vai demonstrando dúvidas, empatia, medo e até apego emocional. Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. Eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito, tá bom? A Carol talvez seja um dos melhores exemplos disso, porque ela protege, cuida, se sacrifica e cria vínculos reais. Mas talvez o momento mais forte do jogo seja com a Alice, porque ela não parece um androide, ela parece só uma criança comum. E quando o jogo revela que ela também é uma máquina, muita gente continua enxergando ela como humana. Ela queria uma mãe. Você queria uma filha. Precisavam disso para sobreviver. No fim, qual diferença que isso faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Talvez seja isso que significa estar vivo. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. E isso é muito interessante, porque Detroit faz você perceber que a humanidade talvez não esteja na aparência, mas na conexão emocional. Dito isso, entra uma pergunta muito curiosa. O que define um ser humano? É o corpo, a origem, as emoções? Porque se for pelas emoções, os androides de Detroit fazem tudo isso. Eles sentem medo, raiva, tristeza, carinho, criam vínculos, tomam decisões, sofrem. E em vários momentos parecem mais humanos que os próprios humanos. Não, Carl, não. Humanos são máquinas frágeis. Carl, não morra, tá? Por favor, não se vá. Não morra. Lembre-se, Marcus. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Não, não. Pai. Não. Por favor. E talvez seja justamente isso que torna Detroit tão marcante. O jogo não quer convencer você de que os androides são reais. Ele quer convencer você que as emoções são reais. Até que apareceu então Pragmata, lançado agora em 2026, e junto dele a personagem Diana. Diferente de Detroit, onde ainda existe uma separação clara entre humanos e androides, a Diana parece extremamente natural. Ela não parece uma máquina tentando agir como humana, ela simplesmente parece uma criança. O jeito que ela olha, a curiosidade, as reações, a linguagem corporal, tudo parece muito espontâneo. E isso muda bastante a sensação, porque em Detroit você sempre sabe que está vendo androides. Mas a Diana talvez quase faz você se esquecer disso. E talvez seja justamente aí que Pragmata chama tanta atenção, porque parece menos sobre robôs e mais sobre conexão. Você vai ficar aqui quando tudo isso acabar, hein? O que você quer? Eu quero
ir pra Terra. Com você. Posso ir mesmo? Uhum. Então eu vou poder ver sua casa e o oceano e árvores de verdade. Com certeza. Tá certo. Mas vamos ajudar a 8 primeiro, né? E aí, todo mundo vai junto pra Terra. É. O mais curioso disso tudo é que em algum momento o cérebro simplesmente para de enxergar aqueles personagens como máquinas. Você começa a se preocupar com eles, criar empatia, se apegar, até esquecer completamente que eles são máquinas. Detroit, você faz isso o tempo inteiro. Em vários momentos você toma as decisões pensando no que é melhor para aquele personagem como humano. E talvez seja justamente aí que esses personagens começam a parecer humanos, não pela aparência, mas pela conexão emocional que criam com o jogador. Pragmata parece seguir exatamente esse caminho, só que de forma ainda mais natural, porque a Diana não parece um robô tentando convencer você de algo, ela simplesmente interage como alguém real. E talvez essa seja a parte mais impressionante, porque no fim, a gente sabe que eles são máquinas, mas emocionalmente o cérebro começa a tratar eles como pessoas. Mas e aí galera, pra vocês, quem parece mais humano? Os androides de Detroit, ou a Diana de Pragmata? Comenta aí embaixo, porque eu realmente quero ler a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.